Oi, pessoal, voltamos. Seguiremos o conteúdo. Lembram que no vídeo anterior a gente falou sobre as etapas das construções, alguns conceitos básicos e eu passei para vocês um exemplar da discriminação orçamentária, né? Isso tudo vocês vão ver com calma depois, não se preocupem. Seguindo a sequência, agora a gente começa a parte de legislação. Então, basicamente, a legislação que vocês têm que seguir quando vão fazer algum projeto, alguma construção, é o plano diretor e o código de obras da cidade. Isso são leis de cada cidade vai ter a sua. E vocês têm que apresentar ART ou RRT ou TRT, que é o caso de vocês, técnico em edificações, tem TRT. O que é cada uma dessas coisas? A gente vai olhar com calma depois, provavelmente no próximo vídeo, mas é basicamente tudo a mesma coisa. É o termo de responsabilidade técnica. TRT para os técnicos, RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica para os arquitetos, e ART, Anotação de Responsabilidade Técnica para os engenheiros. Basicamente, tudo a mesma coisa, é um documento em que tu se responsabiliza por um projeto, por uma reforma, por um laudo. Cada trabalho, cada coisa que a gente pode fazer, que vocês viram na semana passada com a professora Cláudia, todas as atribuições de um técnico em edificações, tudo isso vocês têm que fazer um termo de responsabilidade técnica para poder executar e para poder cobrar de vocês também se acontecer alguma coisa. Depois, a gente tem a parte de administração e despesas legais, que é a elaboração e aprovação dos projetos, que a gente vai falar bastante sobre isso durante essa disciplina, e as licenças, taxas e registros, que vêm junto com a aprovação de projetos. Então, para falar da legislação, a gente vai voltar um pouquinho até chegar ao plano diretor. Existem algumas outras leis que são fundadas, que embasam a criação dos planos diretores. Começando pelo Estatuto da Cidade. Eu não vou ler o texto todo, mas o slide vai ficar aqui para vocês poderem ler. Essa lei, Lei Federal número 10.257, é o Estatuto das Cidades e foi sancionada em 2001. Ela fixa diretrizes de política urbana e o principal objetivo dela é organizar o espaço das cidades, sempre em prol dos cidadãos, sempre em prol dos moradores. Então, ela regula a expansão urbana, protege o ambiente e várias outras coisas. Ela basicamente exige que todos os municípios tenham um plano diretor e criem a sua lei de zoneamento. O que é a lei de zoneamento? É o que define, de acordo com as características da cidade, qual parte da cidade pode ter qual uso, digamos assim. Então, a gente sabe que a parte central, ela é predominantemente comercial e tem um pouco de residencial também. A gente sabe que aquela parte norte da cidade vai ser uma parte mais industrial, então eu vou ter prédios maiores, eu vou ter ruas maiores para os caminhões, eu não vou ter tantas casas por causa do barulho que as fábricas fazem, da própria poluição, esse tipo de coisa. Então, quem faz isso é o plano diretor, baseado no Estatuto da Cidade. Ele deve melhorar a vida das pessoas nos grandes centros urbanos e ele induz 3 grandes ações nas cidades. Facilita a implantação de moradias de baixa renda, isso é bem importante, sugerindo penalidades para os terrenos ociosos, dificultando então a especulação imobiliária. Vocês sabem o que é especulação imobiliária? É, por exemplo, quando a gente tem um terreno bem no centro ou do lado do shopping, um terreno que é valorizado, mas que a gente sabe que daqui a 5 anos vai valorizar mais, vai estar valendo mais. Então eu deixo ele quieto, parado, sem uso, e aí daqui a 5 anos, quando a área estiver super valorizada, eu vendo ele por o dobro, o triplo do que eu paguei. Isso é especulação imobiliária, isso é errado. Então, o Estatuto da Cidade dificulta a especulação imobiliária, sugerindo penalidades para esses terrenos ociosos.
Também dá a possibilidade do Estado intervir e recuperar essas áreas centrais degradadas. Então, tudo isso visando melhorar a vida das pessoas. Além do Estatuto das Cidades, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que tem abrangência federal e estabelece normas de defesa e proteção ao consumidor. Vocês já devem ter visto em muitas lojas, na verdade nas lojas é obrigatório que tenha sempre um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Mas, além da integridade das pessoas, dos bens adquiridos no comércio, ele dispõe sobre proteção contratual, que no caso da área da construção é a proteção do comprador de um imóvel perante a construtora e a proteção do consumidor perante o prestador de serviço. Ou seja, o que acontece? Em caso de descumprimento da lei, é sempre bom achar uma solução pactuada com a empresa que ofereceu o serviço, porque é sempre melhor achar uma solução entre as partes do que levar a uma ação judicial e tal. Se não tiver algum acordo, sempre tem a opção de recorrer aos órgãos não judiciais, como os PROCONs e associações de consumidor. Depois, se nada disso der resultado, aí a gente vai para a justiça de pequenas causas ou justiça comum. Então, sempre que acontecer alguma coisa fora da lei, alguma coisa que não deveria, vocês têm o Código de Defesa do Consumidor. Ele sempre protege o comprador do imóvel perante a construtora e protege o consumidor diante do prestador de serviço. Então, sendo vocês, os prestadores de serviço, saibam que os clientes de vocês estão resguardados pelo Código de Defesa do Consumidor. Depois, chegamos finalmente no Plano Diretor, que é a nossa lei máxima da cidade. Pra gente, no caso. Então, é uma lei municipal, como eu já falei para vocês, que ela vai disciplinar a execução das construções e o uso dos terrenos dentro do perímetro urbano. Qual é o objetivo dessa lei? É gerenciar, então, o desenvolvimento urbanístico de uma região, evitando o crescimento desordenado e procurando prever o desenvolvimento futuro. O que se faz, então? Organiza e prevê como a cidade pode crescer. Destina área para as ruas, área para as praças, para os loteamentos residenciais, para os loteamentos comerciais, para os industriais e sempre dotando essas áreas de infraestrutura que permita o seu desenvolvimento sem conflitos. Então, se eu sei que eu vou ter uma indústria, uma área industrial ali na Zona Norte, eu tenho que levar toda a infraestrutura elétrica, de esgoto, de saneamento para aquela região, para que quando comecem a vir as indústrias a ser construídas, já exista ali a infraestrutura necessária e não tenha nenhum conflito. O que o plano diretor faz, então? Ele faz um zoneamento da cidade em função das atividades, que é o que eu já vinha falando para vocês. O escritório técnico organiza a cidade para possibilitar o desenvolvimento regional, administrando as atividades e minimizando conflitos. Por exemplo, zona residencial precisa de praças, precisa de escola, precisa de farmácia, precisa de comércio. A zona comercial tem que ter sempre acesso fácil, tem que ter muitas vagas de estacionamento, então as ruas têm que ser mais largas para comportar estacionamento dos dois lados, tem que ter área para ampliação, tem que ter uma grande carga de energia elétrica, porque tem toda a questão do comércio, sempre muitas coisas ligadas, muita carga é necessária para essa zona. Como que se faz isso? Como que o plano diretor faz isso? Através do CONPLAD, que é o Conselho do Plano Diretor, que é o encarregado de administrar essas alterações e adaptar as regras às necessidades que surgem com o desenvolvimento do município. E, como eu falei para vocês lá no início, que a questão da construção civil, a gente tem que saber de vários assuntos diferentes, o CONPLAD tem representantes de todas as entidades interessadas. Então, tem técnicos, tem urbanistas, tem empresários, tem geógrafos, arquitetos. O CONPLAD é um grande conselho que vai encabeçar o plano diretor. O que é, então, a infraestrutura que eu estou falando há um tempo já, que é necessária?
são os recursos básicos necessários para o uso confortável de uma edificação ou de uma cidade. Por exemplo, abastecimento de água, rede de coleta de esgotos, energia elétrica, coleta de lixo, transporte. Eu preciso que tenha algum meio de transporte indo até a minha edificação, pavimentação, drenagem para não inundar a rua cada vez que chove, telefonia, internet, todas essas coisas que são necessárias para o uso confortável. Outro termo que a gente viu ali no outro slide, loteamento. O que é um loteamento? Loteamento é a subdivisão de um terreno em lotes menores, em terrenos menores, que vão ser comercializados individualmente. Então, eu posso pegar um terreno grande e fazer qualquer coisa, terrenos de vários tamanhos diferentes. Não é bem assim. O que o plano diretor faz? Ele faz uma série de exigências para aprovação de um loteamento. Então, ele tem as dimensões mínimas de cada lote, a largura das ruas e dos passeios, que são as calçadas, a infraestrutura mínima que tem que ter área destinada a praças ou a escolas ou a comércios. Sempre tem alguma área que tem que ser destinada a isso, principalmente a área verde. A área de preservação é sempre bem importante e bem pontuada na questão dos loteamentos. Para a comercialização de imóveis, que aí já é um outro assunto que a gente vai trabalhar, é importante conhecer alguns conceitos. Por exemplo, escritura. Escritura é o registro da transação do imóvel. Ele descreve o imóvel, reconhece a operação de compra e venda. Então, cada vez que tu vai comprar um terreno ou vender um terreno, tu vai fazer a escritura, sempre após a compra do imóvel. Ela é feita na forma da lei, pelo tabelião, sempre num cartório ou num tabelionato. O comprador e o vendedor do imóvel não precisam se preocupar com a confecção do documento, isso é lá com o tabelionato, só com as condições negociadas que vão ser descritas. Então, basicamente, escritura é isso. Depois, nós temos registro de imóveis, hipoteca, estudo de viabilidade. Isso aqui, estudo de viabilidade é bem importante. O que é o estudo de viabilidade? É uma solicitação de verificação da possibilidade de executar uma obra que esteja em desacordo, alegando motivos relevantes. Aí, outra coisa importante, alvará é sinônimo de licença. Sempre que vocês ouvirem falar em alvará, alvará de demolição, alvará de construção, alvará de execução, é licença para alguma coisa. Então, por exemplo, se eu quero construir um shopping numa área que teoricamente não pode construir shopping, eu não posso ter construções muito grandes, eu vou fazer um estudo de viabilidade, eu vou mostrar que ali tem pouca farmácia, tem pouco comércio, que é necessário, que a área está em expansão. Eu vou mostrar que nesse terreno eu consigo ter todas as vagas de estacionamento que eu preciso, que não vai causar danos à vizinhança, enfim, existe todo um estudo que é feito para que a gente consiga aprovar esses projetos no plano diretor. Depois temos projeto arquitetônico, que é o conjunto de plantas onde são ilustradas as dimensões e os detalhes que vão permitir, com o auxílio de outros documentos, como a gente já conversou, executar uma construção. Então a gente tem planta baixa, planta de cobertura, corte, fachada, planta de situação, vários tipos de desenhos que vão nos ajudar a entender e visualizar como é o projeto, como ele vai ficar, para a gente conseguir construir. Isso tudo a gente vai ver com calma depois. Então, aqui temos um exemplo básico de um projeto arquitetônico. Vamos ver. Aqui eu tenho a planta de cobertura, que mostra a casa vista de cima, mostra a cobertura, o telhado, tudo direitinho. Depois, várias plantas baixas. Aqui tem do pavimento tipo inteiro, então esse projeto
ele foi retirado da internet, é o projeto desse prédio aqui. Então, tem o pavimento tipo, o detalhe da caixa da escada, a planta do apartamento normal. Isso aqui tudo a gente vai aprender com calma a enxergar e a entender. A planta mobiliada e uma planta em perspectiva. Então, aqui ainda faltam cortes, falta fachada. Não é um projeto completo, mas é uma das pranchas de um projeto arquitetônico. Depois que nós temos o projeto, o que a gente precisa? Da licença para construir. O que é essa licença? Ou o alvará de construção? É um requerimento que vai anexado nas plantas arquitetônicas, estruturais, de instalação, que quando a prefeitura for fiscalizar, depois de analisar, ela vai conceder a permissão para a obra se desenvolver. Além do projeto aprovado, são necessários os projetos estrutural, hidrossanitário e elétrico. Sempre que a gente for tentar construir alguma coisa, precisa desses 4 projetos no mínimo. Algumas vezes, outros são exigidos. Para aprovação do projeto, é necessário só o projeto arquitetônico. Então, reparem, para aprovação do projeto, só preciso do arquitetônico. Para licença para construir, eu preciso dos complementares também. Então, o que é a aprovação do projeto? Quando que ela é utilizada? Por que eu não posso só pedir a licença para construir? Normalmente ela é usada quando a obra não vai começar imediatamente. Ela serve só como garantia que a obra pode ser executada e a cada período de tempo ela precisa ser renovada, porque às vezes algumas coisas vão mudando, algumas normas. Então, eu não posso aprovar um projeto agora para construir daqui a 10 anos. Provavelmente daqui a 10 anos eu vou ter que renovar essa licença. Além disso, para finalizar, outras coisas que vocês precisam saber. O que acontece no INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social? Ele fiscaliza os contratos de trabalho e o pagamento dos benefícios sociais. Então, quando vocês forem administrar uma obra, é bem importante que toda a questão dos contratos de trabalho e dos pagamentos estejam bem certinhos, bem regularizados, porque quem fiscaliza isso é o INSS. E finalizando essa parte, o habite-se. O habite-se é o documento final da obra, ele oficializa a conclusão. Ele só é concedido se a obra estiver executada tal qual o projeto aprovado e é a finalização. O cara da prefeitura vai lá, ele olha o projeto, olha tudo construído, vê se está tudo tal qual e carimba. Pode ser habitado, pode ser concluído de fato. Então, pessoal, no próximo vídeo nós vamos ver sobre as etapas que precedem a elaboração de um projeto arquitetônico. Tá bem? Então, recapitulando, o que nós já vimos até agora? As etapas de construção, vimos um pouco dos serviços preliminares, do que antecede o projeto, vimos toda a questão de legislação que é necessária a gente saber para poder realizar um projeto arquitetônico, vimos alguns conceitos importantes para o curso e para a nossa formação no geral. Próxima etapa são as etapas que precedem a elaboração do projeto arquitetônico e depois as fases de projeto. Beleza, pessoal? Então, nos vemos no próximo vídeo e até mais!